pra gente atualizar, o presidente Lula abriu a reunião ministerial agora há pouco, tá? Ele fez, né, a reunião, tá fazendo a reunião agora lá no Palácio do Planalto. Primeiro é aberta para a imprensa, depois, né, fechada ali, né? A conversa é só entre eles. Eu lembro que na última reunião, inclusive, ele foi aquela reunião que ele puxou a orelha, né, em relação às conversas que não eram para sair ali para a imprensa antes de serem validadas, principalmente com a Casa Civil. Foi uma puxada de orelha para o ministro ali, Márcio França, quando teve, né, aquela notícia em relação às passagens aéreas, né, no valor máximo de R$200. Depois também acabou acontecendo ali, né, para o Carlos Lupe, aquela puxada de orelha, que também trouxe na força, na canetada ali, a redução da taxa de juros do consignado. Tá aí a imagem agora há pouco recuperada, então, de Lula, né, quando ele disse que aí o trecho aberto à imprensa, né, quando ele falou ali, exatamente trouxe aqui alguns pontos, a gente só tem as imagens, o que ele disse? A gente vai perceber que a economia vai dar um salto importante. Não concordo com as avaliações negativas de pouco crescimento do PIB. Não vou dizer ainda o que eu falei lá em 2005 sobre o milagre do crescimento. Acho que vamos crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Lula ainda disse que vai depender muito mais do discurso do pessoal da área econômica. Se a gente ficar lamentando sobre aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém vai investir. Nosso papel é apostar que este país vai dar certo e vai produzir mais do que as pessoas estão esperando. Ainda Lula falou, né, que depois da reunião, que será fechada, né, primeiro, essa é uma parte aberta à imprensa, a transmissão, ele disse assim, depois da reunião, que será fechada, alguém vai contar o que foi decidido aqui dentro. Se você olhar para o ministro Fávaro, verá que ele está 100% otimista após a volta da China. Se você olhar para Haddad, verá que ele está feliz, porque vai passar a nossa norma fiscal. Estamos acreditando que este país será um país em crescimento, em geração de empregos. Estou muito otimista com a proposta de PPP que vamos colocar em discussão. Temos que ter obsessão por crescimento. A roda da economia vai voltar a funcionar. Lula, inclusive, né, aí acabou encerrando essa parte do discurso falando tchau, tchau, imprensa, dando ali um tchau, né, para o sinal de transmissão. Lembrando, então, que agora, né, a reunião... lembrando que agora a reunião é a portas fechadas. Vamos só, então agora a gente já tem o áudio, vamos ouvir então essa fala que foi aberta à imprensa aí do presidente Lula. De que esse país vai dar certo e vai produzir mais do que aquilo que tem algumas pessoas esperando. Por isso que essa reunião é muito importante. Lamentavelmente vocês não vão poder ficar para assistir a reunião toda, mas certamente depois da reunião alguém vai fazer uma comunicação a vocês do resultado dessa reunião e eu acho que isso aqui vai apontar. Se você olhar para a cara do ministro Fávaro, que voltou da China agora com um grupo de empresários, você vai perceber que ele é 150% de otimista, sabe? Se você olhar para a cara do Haddad, depois do marco regulatório que ele fez, sabe, e conversou, a cara dele de felicidade significa que ele está acontecendo, que vai passar. Nós estamos acreditando que vai passar a nossa tão sonhada nova política tributária nesse país. Nós estamos achando que vai acontecer tudo aquilo que a gente anunciou de investimento em bolsas de estudo, sabe, no nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Educação. E nós estamos acreditando que esse país vai voltar a ser um país em crescimento, em geração de emprego, que essa é a nossa obsessão agora. A obsessão do governo agora tem que ser fazer os investimentos, criar condições. Eu estou muito otimista, Rui e Haddad, companheiros, com a proposta de PPP que nós vamos colocar em discussão. Estou muito otimista e nós temos que ter como obsessão fazer esse país voltar a crescer. Porque o país crescendo, ele vai gerar empregos, o emprego vai gerar salário, o salário vai gerar aumento de consumo do povo e aí a roda gigante da economia volta a funcionar e todo mundo vai voltar a ser otimista nesse país. Boa reunião. Me parece que o primeiro a falar é o companheiro Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Muito bem. Tá aí então, né? Imagens da reunião ministerial
depois o áudio é fechado, né? A gente tem aí sua primeira parte aberta à imprensa. Cerca de 20 ministros participam, né, desta reunião hoje, entre eles o vice-presidente, que também é ministro do Ministério do Desenvolvimento e Indústria, o Geraldo Alckmin, que comanda essa pasta importante também. Está participando o Fernando Haddad, né, depois de ter apresentado então esse arcabouço fiscal. Primeira volta, então, oficial de Lula aí ao Palácio do Planalto, depois de ter se recuperado, né, da pneumonia, que acabou sendo ali, né, o fator principal de ter adiado a viagem à China na semana passada. Então, agora o presidente Lula, a primeira aparição dele, depois da recuperação da saúde, né, liberação médica agora, de volta aos trabalhos lá no Palácio do Planalto, ele que estava trabalhando do Alvorada, fazendo alguns dos despachos. Às 16 horas, Lula tem agenda com o secretário executivo, deixa eu só pegar aqui que minha tela pulou aqui, do secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares. Então vamos acompanhando daqui a pouco, como ele propriamente disse, né, Felipe? Daqui a pouco as informações vazam ali para a imprensa e a imprensa fica sabendo do que mais foi falado aí em relação, mas se mostrou muito otimista aí o presidente, né? Pois é, bastante otimista com o crescimento econômico. Acho que ele também está otimista porque conseguiu remarcar rapidamente a viagem para a China. Só confirmando, dia 12 o presidente vai para a China, provavelmente dia 13 se encontra com o presidente Xi Jinping. E, como ele disse, o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, voltando da China com muitos acordos ainda a serem assinados. E aí esse otimismo do presidente Lula também se dá aí por conta de alguns investimentos, crescimento econômico, que está no radar após a apresentação do arcabouço fiscal. Claro que ainda tem toda a tramitação, a gente tem que ver tudo que ainda vai ser colocado dentro desse arcabouço, de onde vai vir o dinheiro para poder crescer, né, economicamente, para poder equalizar as contas públicas. Mas, aparentemente, o presidente Lula bastante otimista. E ele citou ali, né, achei interessante a frase dele, que ainda não vai repetir o que ele falou em 2005, né, em relação ao crescimento econômico, sobre o milagre do crescimento, mas diz que não concorda com as expectativas negativas, que o Brasil vai ter pouco crescimento do PIB. Então, né, veremos, né, Paula, como que vai ser esse ambiente econômico aí para sustentar esse crescimento que o presidente está esperando. Lembrando que no próprio texto do arcabouço, né, se fala ali em zerar, né, o déficit fiscal em 2024 e a partir de 2025 meio ponto de crescimento ali de superávit, meio ponto percentual do PIB, depois 1 ponto percentual de crescimento para 2026.